A paz do Senhor, irmãos. Amém? Abra sua Bíblia antes que você se assente no Salmo 91. Glória a Deus. Que bom que você veio adorá-lo e ouvi-lo. É muito bom ouvir o que Deus quer falar conosco. A sua palavra transforma as nossas vidas. A sua palavra traz paz para as nossas vidas. Que nós possamos meditar nessa palavra de dia e de noite. Glória a Deus. Salmo 91, versão NVI, diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, mas conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Pode se assentar, irmãos, glorificando e adorando a Deus. O Salmo 91, um salmo bastante conhecido, e me permitam dizer isso, às vezes pouco credibilizado. Um salmo bastante conhecido, mas às vezes nós não compreendemos e não vivemos a profundeza daquilo que o salmo está dizendo para nós. O salmo tem 25 promessas diante de uma decisão. Diante de uma decisão nossa, que nós vamos ver no salmo, ele nos promete 25 atitudes de Deus para com a nossa vida, para com a nossa casa, para com a nossa igreja, enfim. O Salmo 91 é um salmo que não tem nenhum efeito, como muitos o fazem, deixá-lo aberto na sua sala, no seu escritório, aonde quer que você esteja. Pessoas compram o quadro, né? Onde vem escrito o Salmo 91 e o colocam em ambientes. Se for para você lê-lo e lembrar do que ele quer dizer, amém. E viver o que ele quer dizer. Agora, se for para ele simplesmente ficar aberto ou estampado, será simplesmente um livro e será simplesmente um quadro. Não terá efeito algum. O salmo bastante discutido da sua autoria, porém ela não tem uma concretização de quem é o autor desse salmo. Pode ser que seja Moisés, porque em algumas bíblias que eu pesquisei, do Salmo 90 para o 91, não tem a epígrafe, passa direto. Então pode ser que seja, ou também pode ser que Davi. Mas, segundo os historiadores, o Salmo 91 não tem um autor concretizado, é um salmo anônimo. O salmo, na verdade, nós não vamos estudá-lo dentro desse assunto, porque eu gosto sempre de trazer a Bíblia para o nosso dia a dia, para que ela seja útil
para aquilo que nós estamos vivendo. Mas se você parar, talvez você nunca tenha prestado atenção nisso e ler o Salmo com carinho, você vai ver que ele está se reportando exclusivamente à pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Porque o único que habita no céu, quem é? Alguém já foi no céu e voltou? Então quem habita no céu, quem está no esconderijo do Altíssimo, e quem desceu e reinou sobre a sombra do Todo-Poderoso foi Jesus. Então o Salmo é todo ele reportado à pessoa de Jesus. Porém, nós vamos trazê-lo para o nosso dia a dia. Nós vamos aprender o que é que Deus quer que nós entendamos desse Salmo. Tão conhecido, mas talvez nós não, nos momentos que nós precisamos, nós não conseguimos detectar a profundeza daquilo que Deus pode realizar nas nossas vidas. O maior prazer de Deus, irmãos, a maior alegria de Deus é nos abençoar. A Bíblia diz que é a bênção do Senhor que nos enriquece. Às vezes nós corremos para tantos lugares procurando riquezas financeiras, riquezas matrimoniais, riquezas sentimentais, riquezas psicológicas. Mas é a bênção do Senhor. É aquilo que Deus pode proporcionar para nós que nos faz ricos, que nos faz felizes, que nos faz plenos. E esse salmo tem 25 bênçãos, 25 promessas, 25 direções de Deus para atingir a vida que tomar uma decisão. Quais são as promessas do Salmo 91? Primeira promessa: Deus nos promete descanso. O versículo 1 diz que descansa à sombra do Onipotente ou do Todo-Poderoso. O que significa descansar? É correr? Descansar é ficar aflito tentando achar a solução para alguma coisa? Descansar é nós estarmos convictos de que Deus está cuidando de nós. Mas descansar aonde? Descansar em quem? Quem está sobre a terra administrando a igreja? Quem que é que está sobre a terra consolando a igreja? Quem é que está sobre a terra ajudando a igreja? O Espírito Santo de Deus. Então a única fonte, o salmista diz lá no Salmo 142, que a única fonte de riqueza na terra dos viventes é Deus. Então, irmão, para você descansar nessa sombra que é o Espírito Santo, você precisa ter a convicção de que Deus está cuidando de todas as coisas. Há descanso para nós. Diante de tanta correria, de tantos afazeres, de tantos planos, de tantos objetivos diários, e eles às vezes nos cansam. Não cansam? Quantas vezes nós chegamos em casa, tomamos um banho e cadê a cama? Cadê a cama? Em 10 minutos encostamos e dormimos. O nosso corpo cansa. Mas a nossa busca, a nossa convicção de que Deus está preparando dias melhores, é descansar no Senhor, é projetar a nossa vida para dentro da presença de Deus, é deixar com que o Espírito Santo administre a nossa vida, é fazer com que Deus seja real nas nossas vidas, e é uma luta. Eu sempre falo em casa que se a gente chegar e escutar a carne, você vai dormir mesmo. Mas não ouça o Espírito, vai ler antes alguma coisa, que seja um versículo, vai orar um pouco, que seja 1 minuto. E eu duvido que se você se dobrar, você fica somente 1 minuto, você não fica, você fica muito mais. Quando você se prostra, quando você descansa nele, você busca descanso nele, Deus começa a falar, Deus começa a nos regenerar, Deus começa a nos fortalecer, e nós saímos daquele momento que parecia que ia ser tão pequeno,
de oração, mesmo cansados, Ele nos concede descanso. Oh, aleluia! Deus também nos promete no Salmo 91, livramentos de ataques malignos. O 14 diz que Ele nos livrará, o 13 diz que Ele nos livrará do laço do passarinheiro, e o 3, né, do laço do passarinheiro, e o 3 também da peste perniciosa. Eu fui procurar de uma forma bem simples para que pudesse ter um entendimento rápido. Laço do passarinheiro são todas as armadilhas que você não vê, mas que Satanás traçou para que você não fosse um adorador naquele dia. Nós já ouvimos uma mensagem do pastor Flausolino há tempos atrás sobre as armadilhas ocultas, as armadilhas colocadas pelo inferno na nossa caminhada diária, e nós não vemos, mas Deus nos livra do laço do passarinheiro. As armadilhas que nós não vemos, Ele nos livra. Peste perniciosa são as doenças gravíssimas, as doenças contagiosas. Não são simplesmente dores, aquelas doenças contagiosas, terríveis. Deus também nos livra dessas doenças. Onde eu trabalho, uma pessoa lá pegou a dengue, essa última, que eu nem sei o nome. Iquita, como é que é? Zika. E não poderia, senta do lado, não poderia ter picado ela e a mim também? Não. Mosquito da dengue, ó, vai embora. Encontra a barreira na minha e na sua vida. Ah, pastor, mas eu peguei, quer dizer que eu não sou de Deus, que eu estou... Não, calma. Deus tem os seus propósitos. Deus tem os seus planos. Mas Ele livra. Ore para que Deus te livre. Não fique desesperado por esses propagandas de... Como é que fala? Quando está proliferando fugiu o nome. Epidemia. Nós estamos em Deus. E Ele nos livra disso. Das armadilhas. Ele nos livra das pestes perniciosas. Existe um outro livramento de Deus. E depois, no final, nós vamos entender para quem que são esses livramentos. Amém? Guarde no seu coração. É muito bom ouvir os livramentos, mas há uma decisão. Para quem Deus vai reportar esses livramentos. Deus também nos livra dos medos e temores. O versículo 5 diz que não temerás o espanto noturno. O 5, não temerás a seta que voa de dia e de noite. O 6, nem temerás a peste que ande na escuridão, nem a mortandade que assole ao meio-dia. Eu me aprofundei não tanto, mas um pouco mais para poder... Parece que é muito claro quando a gente lê esses temores que Deus vai nos livrar. Eu fui pesquisar muito rapidamente, não foi nada profundo. E você não tem noção do que é que Deus nos livra. Deus nos livra das estratégias diárias do inferno. Seta que voa de dia, mortandade que assole ao meio-dia, são demônios que trabalham durante o dia. Demônios que tomam posse de pessoas para que elas se droguem, se prostituem, se matem. Deus nos livra disso, irmãos. Nós somos blindados. Nós temos a marca da promessa, o sangue de Cristo, e somos livres disto. À noite, o espanto noturno e a peste que anda na escuridão, pessoas que sofrem de insônia, medo de escuro, pesadelos, doenças que só se manifestam à noite, pessoas que usam droga para dormir, demônios que agem à noite, e nós somos libertos de todo medo e temor que o inferno tenta
mas em nome de Jesus não consegue implantar sobre a nossa vida. Oh, aleluia! Deus nos concede descanso, nos livra de ataques malignos, dos medos e temores. Deus também nos concede proteção. Deus protege a nossa vida, todos os dias. Verás o mal, mas será guardado de ser afligido por ele. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, nenhum mal te sucederá. Não existe encantamento contra o povo de Deus. Há uma proteção, há um Deus que guarda a nossa vida, há um Deus que cuida de nós precisamos vivenciar isso. Essa manhã eu acordei, não sei se isso é imprudência ou não, a minha esposa tem muita fé, muito mais que eu. A fé que a minha esposa tem de que Deus cuida, de confiança, é coisa que eu fico espantado, de roubo, de ter que trancar tudo. Ela é muito tranquila, porque ela crê. Não que eu não creio, mas eu creio acho que um pouquinho menos. A minha sogra, por exemplo, acho que puxou isso da mãe, né? Ela faz compra no mercado sozinha, com a bolsa no carrinho. Sai de perto. Talvez para ela tenha essa confiança. Não estou dizendo que para você fazer isso, irmão. Amém? Não vai no mercado e deixar a bolsa. Ela tem essa credibilidade. Isso é particular de cada um. E essa manhã eu acordei para ir trabalhar. Eu fui dormir mais cedo ontem. Tá certo que a minha casa tem grade em todas as janelas. Não é apartamento, é casa. Eu acordei de manhã, estava muito calor, estava todas as janelas abertas da sala, da cozinha. Tem grade, mas tudo aberto. E as duas da sala dá de frente para a rua. Ela crê que Deus protege. Isso não acontece toda noite. Uma noite talvez estava quente, onde ela deixou a casa aberta. Deus guarda. Quando você não, o que diz lá não? Jesus fala lá, não tenta, tá? É diferente de você tentar a Deus, vou deixar para ver o que acontece. Não. Se você esquece o seu carro aberto, Deus vai cuidar. Agora, não faça isso premeditamente. Não tente a Deus. Mas é a proteção que Deus cuida de nós, dos nossos esquecimentos, de trancar alguma coisa, de fazer alguma coisa. Deus protege a nossa vida em todos os momentos da nossa vida. Deus te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontrarás refúgio. Debaixo da proteção de Deus há refúgio, irmãos. Para onde é que você está correndo? Para onde é que você anda perdendo o seu tempo correndo? É só Deus que tem refúgio. Debaixo das suas asas, debaixo da sua obediência, da sua proteção, da nossa vida de santidade, nós vamos encontrar refúgio. Nós estaremos seguros debaixo das asas de Deus. O 11 diz que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Quantas vezes nós ouvimos testemunhos e relatos de pessoas que apareceu alguém e de repente a pessoa foi procurar, cadê aquela pessoa? Meus pais sofreram um acidente muito sério, muitos anos atrás, houve até morte no carro que bateu de frente com eles. E quando o meu pai ficou no chão, na pista, todo cortado, e minha mãe não teve nenhuma fratura, foi lançada fora do carro, e quando ela se levantou, imediatamente não tinha como aparecer alguém ali. Era de madrugada, estrada, deserta, mão única. Quando ela se levantou do chão, tinha uma moça, calma, acalmando-a, fique tranquila. Ela queria ir até o outro veículo, ela falou, esquece, lá os dois já estão mortos, não se preocupe com eles. Quando, depois de, ela não lembra o tempo, obviamente, que chegou a primeira viatura, ela foi procurar a moça para agradecer, não tinha mais. Deus guardou a vida
dos meus pais. Os anjos estavam ali, de uma forma que nós não conseguimos explicar. A minha tia, com 12 anos também, foi mexer aqui com fogo, se queimou, e começou a subir o fogo e incendiá-la, e uma pessoa apareceu e falou, rola no chão. 12 anos, não tinha noção do que fazer, rola no chão. E ela rolou, o fogo apagou, quando ela levantou, cadê a pessoa? O nosso Deus ainda faz isso. Nós é que não cremos. Deus ainda dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Ainda existe a teofania, que é o mover de Deus, a manifestação de Deus no nosso meio. Deus está no nosso meio, irmãos, e Ele nos protege. E não é você que dá ordens, viu? Não adore a anjo, não. O texto é claro, Deus que dá ordem aos seus anjos. Não fica dando ordem para anjo, não. Você pode pedir para Deus dar ordem, mas quem vai dar ordem é Deus. E nem orando para o anjo. Amém? Nós adoramos e oramos a Deus em nome de Jesus. E Deus faz o que for da tua soberania realizar. Amém? Então Deus nos protege, Deus nos dá autoridade. Versículo 13, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Você tem autoridade sobre toda a adversidade da sua vida. Pastor, mas está muito difícil. Você tem autoridade sobre qualquer adversidade da sua vida. Autoridade de decidir. Porque Deus te dá essa autoridade. Quem você será na hora difícil? Quem você será quando o leão, a áspide aparecer? Deus nos dá autoridade para isso, irmãos. Para que eles fiquem debaixo dos nossos pés e o Espírito Santo prevaleça na nossa vida, para que a nossa carne continue no lugar dela, mortificada na cruz do Calvário. Nós temos autoridade que Deus nos concede para isso. Versículo 15, quando ele me invocar, eu lhe responderei. Que bom que é saber que Deus responde às nossas orações. Às vezes nós não cremos mais. Nós deixamos de orar. Ainda agora aqui, sentado aqui, quando o pastor Wesley fazia oração pelas pessoas, Deus me trouxe muitas pessoas que eu não tenho mais orado por elas. Muitas pessoas que eu não tenho mais dobrado meu joelho e clamado por elas. Deus ouve a nossa oração. Talvez Ele não as responda no nosso tempo, mas Ele está ouvindo, está aguardando, e no tempo de Deus Ele realiza aquilo que for da sua vontade. Você tem que acreditar que Deus responde, que Deus ouve a nossa oração. O 15 fala que Ele estará com ele na adversidade, na angústia. Deus está presente todos os dias. Tem hora que é difícil, né? Nós entendermos, mas será que Deus está presente mesmo? Diante de tanta dificuldade, de tantas notícias que chegam que você não planejou, como Jó, será que Deus está presente, irmãos? O salmista, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo para mim e para você essa noite, Ele sempre está presente, você tem que acreditar nisso. Deus sempre está presente. O 15 fala que Ele nos honrará, nos cobrirá de honra. O que é ser honrado? É ser o melhor de todos? Eu entendo honra quando vem da parte de Deus, como alguém que foi aprovado. Aprovado por Ele, porque é Ele que vai honrar. Amém? E quando você for honrado, reporte sempre a honra a Ele. Nunca ache que foram os nossos méritos. Eu estou tão santo agora que Deus está até me honrando. Não. Ele honra e você reporta a Ele. A honra é dEle. Devolva a glória para Ele. Devolva a honra para Ele. Devolva o louvor para Ele. Para que Ele continue te aprovando a cada dia mais e mais. E o 16 fala que Ele nos dará a sua salvação. Nos mostrará a sua salvação. Nos mostrará os caminhos, a direção.
as palavras, as atitudes que nós precisamos ter para que alcancemos a sua salvação. Agora, receber as promessas de Deus, ou lê-las como nós lemos, todas elas contidas no Salmo 91, é muito bom. Agora, para quem são as promessas de Deus? A quem é que atinge as promessas de Deus? Primeiro, direi do Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Confiança em Deus. Não é confiança nas notícias. Não é confiança no vizinho. E vou mais longe, me permitam. Não é confiança no cônjuge. É em Deus, irmãos. É confiar nele. É depender dele. É viver ele. É saber que você pode jogar toda a sua credibilidade nele. Porque nele você pode confiar. Eu sei o que eu estou te falando essa noite. Nele você pode confiar. Saia daqui essa noite com essa convicção. As promessas é para quem confia. Quando? Sempre. Quando tudo está bom e quando tudo está ruim. Confie em Deus. Deus está preparando o melhor para nós. O versículo 4 diz que a sua fidelidade, a fidelidade dele será sempre o nosso escudo protetor. Segunda característica de quem é receptor dessas promessas, quem conhece a fidelidade de Deus. Deus não falha, irmãos. Confiar é uma coisa. Crer na fidelidade de Deus é você ter atitudes de quem crê que Deus é fiel. Confiar é fácil, eu confio, eu acredito. Mas conhecer a fidelidade é se lançar verdadeiramente nas mãos de Deus. É não ficar desesperado em nenhum momento, não ficar aflito em nenhum momento. É não ser incrédulo em nenhum momento. Ele é fiel. E a Bíblia vai muito mais além, ainda que você somos infiéis. Ele permanece fiel. Por quê? Porque ele não pode negar a si mesmo. É inerente ao seu caráter. Ele é fiel com você. Você precisa conhecer a fidelidade de Deus. Às vezes nós deixamos de viver dias tão bons, tão maravilhosos, porque nós não acreditamos que Deus vai fazer. Não acreditamos na sua fidelidade. As suas promessas para quem confia. As suas promessas para quem crê que Ele é fiel. A sua promessa, terceira característica, é para quem ama a Deus. Acima de qualquer coisa. Às vezes nós, como marido e mulher, às vezes a gente, por discutir um assunto, e discussão saudável, digo, não discussão de briga, sai às vezes uma palavra ou alguma opinião contrária, e a gente fica de biquinho ou fica meio ressentido. Não, irmãos, amar é amar. Amar a Deus é cuidar das coisas de Deus. Amar a Deus é você desejar a presença de Deus. Você precisa amar a Deus acima de todas as coisas, de qualquer circunstância. O amor cuida, o amor é paciente, espera Deus fazer. O amor a Deus é nós termos a convicção de que Ele vai fazer o melhor para nós. Amar a Deus é cuidar das coisas de Deus. É você estar convicto. E o versículo 14 diz: porque Ele me ama, eu o resgatarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. É amar a Deus acima de qualquer circunstância. É proferir palavras de bênção, de vitória
acima de qualquer circunstância. A última característica é aquele que obedece à palavra de Deus. Não tem como nós dizermos que nós servimos a Deus, que amamos a Deus, que desejamos Deus, se nós não formos obedientes. Pega uma estrada que você nunca viu, um caminho que você não conhece. Aí tem uma instrução lá que você precisa obedecer todas as regras daquele caminho para que você chegue no seu destino final. Se você não obedecer, você vai chegar, irmãos? Não vai. Nós queremos as promessas sem obediência. Deus disse que para Saul, espera meu filho. Não esperou. Saul vai lá, derrota e mata todo mundo. Não matou. E quer promessa como? Aí vai chorar lá para Samuel, vai comigo Samuel. Orar, não tem, você já foi rejeitado. As promessas é para quem obedece. Para quem vive Deus. É tempo que nós trazermos a nossa vida para Deus, irmãos. Eu fico triste que eu vejo tantas pessoas planejando coisas fúteis. Planejando coisas que nem sabe se vai chegar o dia. Não, irmãos, planeje o dia de hoje, obedecendo a Deus. Tenha prioridade de quando você acordar, de confiar em Deus, de conhecer a sua fidelidade, de amar a Deus, de obedecer a sua palavra. Eu tenho certeza que as bênçãos que nós lemos e que o Salmo 91 nos proporciona, virão sobre as nossas vidas. Porque nós abriremos espaço para Deus agir. Nós santificaremos a nossa vida para que Deus haja, para que o nome dele seja glorificado. É muito bom vermos as promessas de Deus. Quem não gosta de promessa? E segundo os que estudam a Bíblia, diz que tem mais de 8.000 promessas para nós. Só que nós precisamos nos colocar nos lugares onde elas possam nos alcançar. E o Salmo começa dizendo que é aquele que habita. Habitar é permanecer. Habitar não é quando você achou que Deus não faz, para de orar, começa a proferir palavras que não agradam ao Espírito Santo, para de vir ao santuário. É para quem habita. Habita é para quem permanece. O salmo ele tem que ser de trás para frente. Porque é bom ver as promessas. Só que o versículo 1 diz que é aquele que habita, que permanece, que não foge, que não se revolta. Aquele que permanece em Deus, seja qual for o dia, dia de sol, dia de chuva, dia que ele fez, dia que ele não fez, dia que ele operou, dia que ele não operou, você permanece, você habita, você fica escondido em Deus. Eu quero encerrar com um exemplo que mudou muito a minha forma de pensar essa semana. Talvez não fosse uma maneira correta de encerrar um salmo tão abençoado. Um salmo que nos dá 25 promessas do cuidado de Deus para aquele que habita, para aquele que permanece, para aquele que entendeu o que é adorar, o que é servir, o que é ler a Bíblia, o que é adorar a Deus. Mas esse exemplo marcou muito a minha vida de um livro que eu estou lendo, do Max Lucado, que é um dos escritores que me fascina muito depois da Bíblia Sagrada. Eu não sou leitor de livros fora da Bíblia, dificilmente eu os recomendo. Mas esse tem sido meu livro de cabeceira. Eu termino e volto. São 13 lições dentro desse livro que tem marcado muito a minha vida. E um desses livros, um desses capítulos,
desse livro, que o título é uma pergunta. Deus é bom quando a vida é ruim? Porque o Salmo fala o quê? De promessas, de bênçãos, de favores de Deus. Mas e quando a vida nos proporciona momentos ruins, Deus continua sendo bom para você? E Max Lucado conta que foi passar um final de semana na casa de amigos. E esses amigos, um deles tinha uma criancinha de 4 anos e o Max Lucado tinha uma filhinha de 2 anos. E eles se distraíram e foram até a casa, alguns metros da piscina, para buscar o alimento, para esquentar o alimento, ele conta no livro. E de repente a criancinha de 4 anos entra desesperada, dizendo que a filhinha dele de 2 anos estava na piscina se afogando. Ele corre, mergulha, consegue salvá-la com vida, traz ela para fora da piscina e começa: como Deus é bom, como Deus é bom, e agradece as promessas de Deus, Ele cuida, Deus é bom, e vai orando, e aquela alegria, de repente o Espírito Santo fala para ele: para, e se ela tivesse morrido? Quem somos nós quando as promessas de Deus não se cumprem ao nosso tempo? Quem somos nós diante do Salmo 91? Que Deus, pela sua soberania permissiva, isso é inquestionável, permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida. A recomendação do Espírito Santo, que já falou comigo e vai falar com você agora, irmãos. Nós precisamos aprender uma coisa: Deus é bom em todo tempo. Então, quando as coisas ruins chegarem, Ele continua sendo bom. Porque se Ele permitiu, é para que nós cresçamos. Então as promessas são boas para quem habita. As promessas elas nos alcançam para quem permanece, para quem vive, para quem está disposto, para quem entendeu, para quem permanece em Deus. Mas eu quero encerrar dizendo que se algum dia alguma coisa acontecer, que não for a promessa, que for um momento ruim, ou alguma adversidade que Deus está te proporcionando, Ele continua sendo Deus. Ele continua cuidando de você. Ele continua te orientando. Ele continua preparando dias maravilhosos para nós. Ele é Deus. E a Bíblia diz que fora dele não há outro. Prefira Ele, fique com Ele, adore a Ele, reverencie Ele, cultue Ele, viva Ele a tempo e a fora de tempo, em qualquer circunstância da nossa vida. Mesmo que aquilo que você parecia que ia ser vida te trouxe morte, Ele continua sendo bom. Deus é bom quando a vida é ruim? A resposta é sim. Deus é bom. Amém? Que você possa, diante desse salmo tão conhecido, e às vezes nós não entendemos que o que faz com que as promessas de Deus alcancem a nossa vida é onde nós estamos habitando. E me permita dizer com muito amor e carinho que talvez você esteja habitando em lugares onde Deus pediu para você não habitar. Eu quero orar por você por isso essa noite. Você não vai precisar sair aqui do seu lugar, porque você sabe, e o Espírito Santo, aonde é que você tem habitado, onde é que está a sua confiança, aonde você está construindo, ou em quem você está construindo a sua vida espiritual. Semana passada eu falei com uma pessoa que cultuou tanto uma pessoa, cultuando no sentido de admirá-la, estava firme na fé. E eu dizia para ele sempre: você precisa se espelhar em Deus. O homem é falho. Para encurtar a história, não precisa nem contar o que aconteceu, né? O homem errou e ele agora está fora. Culpando Deus porque habitou em lugar errado. Aonde é que você está habitando hoje? Aonde que está a sua habitação espiritual? Ela deve estar em Deus. Aquele que habita
no esconderijo do Altíssimo. Vai ter capacidade de dizer: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Fique de pé, eu quero orar por você nesse momento. E se você tem andado ou tem construído a sua habitação em lugares onde Deus não está, essa é a noite e a oportunidade. Você não precisa contar para ninguém, porque só Deus, que precisa saber, já sabe. Ele só quer que você volte para a habitação onde Ele é o refúgio, para a habitação onde Ele é a fortaleza, para a habitação onde Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, porque o Senhor é quem faz as coisas sobre a nossa vida, Pai. Como é bom depender do Senhor, como é bom vivenciar as promessas, as atitudes de bênçãos que o Senhor tem para nós, Pai. Mas nós queremos que a nossa vida seja uma vida que habita no esconderijo do Altíssimo, uma vida que permanece na Tua presença em qualquer tempo, Pai, uma vida que não vive um ânimo dobre, uma vida que é a mesma em qualquer circunstância, Pai. Tu és bom, mesmo que os nossos dias aos nossos olhos sejam ruins. Tu és bom, a Tua bondade, a Tua fidelidade, o Teu amor, o Teu poder, a Tua grandeza, a Tua soberania durarão e duram para sempre, Pai. Oh, aleluia! Nos faz entender isso essa noite, Pai, que nós precisamos habitar na Tua presença, habitar na Tua palavra, em todos os momentos da nossa vida, Senhor. E se existe vírus aqui essa noite que estão habitando fora da Tua presença, ou que saíram desta habitação para um atalho, Senhor, tem misericórdia, Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo as convençam, para que elas retornem para a única habitação real e segura, que é o Teu nome, que é a Tua presença, que é o Teu poder, que é a Tua grandeza, que é a Tua majestade, Senhor. Nós te adoramos pelo privilégio, Pai, de podermos construir a nossa habitação em Ti. Isso é maravilhoso, Deus. Podermos confiar no Senhor, amar ao Senhor, crer na Sua fidelidade, obedecer ao Senhor, ó Pai, e assim sermos receptores das mais ricas e sobrenaturais bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós. Deus, nos ajude a construir a nossa habitação no Teu nome. Nos ajude a projetar a nossa habitação, cada tijolo da construção da nossa casa espiritual, Pai, que esteja firmada somente em Ti. Para que quando as chuvas descerem, os rios transbordarem, os ventos soprarem, a nossa casa permaneça em pé, inabalável, porque a construímos sobre a Tua habitação, sobre o Teu nome, sobre o Teu poder, sobre a Tua grandeza, sobre a veracidade da Tua palavra, Senhor. Nos ensina isso essa noite, Pai. E nos ensina a compreender que o Senhor é bom, mesmo que os nossos dias, aos nossos olhos, sejam dias que ruins de adversidade, o Senhor continua sendo bom, o Senhor é bom, a Sua bondade permanece para sempre. Desperta-nos, Pai, para um tempo de comunhão com o Senhor. Desperta-nos para um tempo de planejamentos para coisas do céu, Pai. Como diz Paulo aos Colossenses, pensai nas coisas do alto. Que projetemos a nossa vida espiritual a cada dia, quando acordarmos, o que temos que fazer para que o nome do Senhor seja glorificado. Oh, Senhor, desperta-nos. Fala conosco nesse momento, Pai. Fala com o Teu filho, fala com a Tua filha, fala com a minha vida, fala aqui no santuário, fala pela internet, Espírito Santo. Nós precisamos ser administrados, instruídos pela Tua voz, Senhor. Nós precisamos ter a convicção de que estamos realmente habitando no Teu esconderijo, que estamos guardados pela sombra do Onipotente, e aí poderemos dizer, nos dias difíceis, Tu és o meu refúgio, Tu és o meu socorro, Tu és o Deus em quem eu confio. Oh, aleluia. Nos ensina, Pai,
a te amar acima de qualquer coisa, de qualquer circunstância. Oh Deus, como é bom buscar a tua face, como é bom meditar na tua palavra, como é bom ver as promessas do Senhor que se cumprirão sobre aqueles que estiverem habitando no teu esconderijo, Pai. Nos leva para dentro dele essa noite. Oh, aleluia, Pai. Traz o filho pródigo de volta para o teu esconderijo essa noite, Pai. Traz a nossa vida, a nossa mente, a nossa casa, Senhor, os nossos sentimentos, os nossos projetos, os nossos sonhos, para dentro da tua habitação, Senhor. Porque ali sim, as promessas se cumprirão, os livramentos se cumprirão, o espanto fugirá, o medo fugirá, e o nome do Senhor será glorificado. Levanta-nos, desperta-nos, Espírito Santo, para um tempo de vida plena com o céu, para um tempo de vida plena com o Espírito Santo, para uma vida de vida plena de meditação da Tua Palavra, Pai. Muito obrigado, Deus. Nós te agradecemos e rendemos ao Senhor ações de graças por essa noite. Continua conosco, falando até a hora que nós formos dormir, quando colocarmos a cabeça no travesseiro, que o Senhor continue falando conosco, Pai, para que possamos amanhã sermos melhores do que fomos hoje, para a glória do Teu nome, Senhor. Sustenta as nossas vidas na Tua presença, dentro da Tua habitação. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Ele é bom. Aleluia.